Eu literalmente fui Uber da amante do meu namorado e levei ela até ele em um motel. Ei, fica aí que tem história nova. Quando a gente acha que não tem como a vida ter tantas coincidências, a gente descobre que tem, né? Bom, nessa época eu era estudante e ao mesmo tempo Uber. Eu rodava em horários em que eu não estava na faculdade, pra conseguir um dinheirinho a mais, né? Estava precisando de uma rendinha. Eu tinha um namorado nessa época que até então era estudante também. Nosso relacionamento parecia o relacionamento perfeito, né? E aí a gente descobre que não existe relacionamento perfeito. Real, a gente não tinha problemas de relacionamento, muito pelo contrário, eu achava nosso relacionamento muito tranquilo. E ele nunca tinha me dado motivos nenhum pra desconfiar que ele estava me traindo. Pelo contrário, eu confiava muito nele. Certa vez eu saí da faculdade, eu estudava de manhã, ele também estudava de manhã. Nós combinamos de almoçar juntos, nos encontramos, almoçamos e tal, e depois ele supostamente ia para o trabalho dele, eu ia pra rua rodar, que era o que eu fazia, era minha rotina de todos os dias. Isso eu tava na rua rodando, esperando, até que veio uma chamada e era uma moça. Aceitei a corrida, tudo, fui até o endereço dela, peguei ela e levei para o destino. Quando eu vi o destino, era um motel. Mas assim, eu já tinha levado vários casais até motéis, então aquilo pra mim, ó, não significava absolutamente nada, eu não tinha vergonha, não ficava constrangida nem nada. E enquanto a gente tava indo pra lá, eu ia conversando com ela dentro do carro. Ela era aquele tipo de passageira que te conta a vida toda. Então ela tava conversando muito, super aberta e tal, falando que ela ia encontrar um namorado e tal, que ele já tava lá esperando ela, que inclusive era ele quem ia pagar a corrida. Enfim, ela conversando super de boa. E aí ela começou a falar pra mim que esse rapaz, ele tinha uma namorada, mas que o relacionamento deles estava muito ruim. Ele não terminava com essa namorada dele porque ela era uma pessoa doente, porque ela ficava ameaçando se matar, que ela ficava perseguindo ele, que ela não aceitava o fim do relacionamento e tal, mas que ela tava esperando porque eles dois iam ficar juntos, uma hora ele ia terminar comigo e tal. Enfim, todo aquele papo, né? Ele literalmente meteu na cabeça dela de que eu era uma pessoa transtornada e que ele tava só esperando o momento certo pra terminar comigo pra ficar com ela. Enfim, escutei aquilo já sabendo que provavelmente não era verdade, porque era papo de homem, mas eu também não falei nada, né? Só ficava tipo, ah, sim, entendo. É, realmente, essas coisas acontecem. Então a gente vai concordando com a passageira, né? Beleza. Quando eu cheguei lá, entrei no motel e entrei na garagem do quarto que ela tinha me falado, né? Desceu do carro e falou assim, eu vou só lá dentro pegar o dinheiro com ele pra pagar. Eu falei, tudo bem. Fiquei lá esperando. Ela foi e entrou e eu fiquei parada lá dentro. Aí, só que quem voltou não foi ela pra pagar. Quem voltou foi o tal homem que tava esperando ela. E quem era esse tal homem? O meu namorado. Parte 2. Quando eu vi ele vindo, eu já entendi na mesma hora quem era o tal homem, quem era a tal namorada, quem era todos os personagens da história da menina. Quando ele prestou atenção no carro, ele se tocou que era o meu carro, então ele nem chegou a vir na minha janela pra me pagar nem nada. Ele ficou parado um pouco distante, porque ele já se tocou logo que era eu que tava lá. E aí eu fui, baixei o vidro, fiquei olhando pra cara dele, não fiz escândalo, não falei absolutamente nada, fechei o vidro e fui embora. Sim, eu deixei ele lá porque a minha reação foi essa. Eu poderia ter descido lá, ter quebrado tudo. Poderia, mas eu não tive essa reação. A minha reação realmente foi embora. Fui pra casa, comecei a chorar. Chorei tudo que eu nunca tinha chorado em toda a minha vida. E ele lá me ligando, mandando mensagem, querendo falar comigo. E eu não atendia ele. Até que ele foi bater na minha casa. Eu já tava assim, com o rosto inchado de tanto que eu já tinha chorado. Sentei com ele na sala e falei pra ele, então quer dizer que eu sou uma louca? Quer dizer que eu sou uma pessoa transtornada? Que eu não aceito o fim do nosso relacionamento? Aí ele, não, eu nunca falei isso. Ela inventou, tal, eu nunca disse isso, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, não adianta. Mesmo que ela tivesse inventado, não muda o fato de que você estava em um motel esperando ela. Não muda o fato de que ela é a sua amante. Não muda o fato de que você estava me traindo. E aí ele começou a dizer que aquela era a primeira vez, que ele estava arrependido. Eles só estão arrependidos quando são descobertos. Porque enquanto não são descobertos, não são arrependidos. Começou a chorar, né? Ele era um grande ator. Ele começou a chorar, começou a falar que não, que era a primeira vez, que ele me amava, que ele estava arrependido, que era pra eu dar outra chance pra ele. E eu falei que eu não ia dar outra chance pra ele, porque o nível de humilhação que eu passei de carregar a amante dele pra deixá-la lá dentro do motel com ele foi muito grande pra mim, cara. Eu jamais ia perdoar toda aquela humilhação que ele tinha feito eu passar. Expulsei ele da minha casa e expulsei gente debaixo de porrada. Dessa vez eu reagi, eu expulsei ele da minha casa embaixo de porrada. E várias vezes ele tentou me ligar, várias vezes ele tentou mandar mensagem, bater na minha casa pra tentar falar comigo, e eu não aceitei. Não sei se terminaram ou não, porque eu nunca mais soube de nada, porque eu tirei ele de todas as minhas redes sociais, excluí 100% da minha vida. Não sei se ficaram, se não ficaram, se assumiram o relacionamento, se não assumiram, mas eu me afastei completamente dele, porque assim, a humilhação de ser traída já é horrível. Agora, a humilhação de tu carregar a amante do cara lá pro motel com ele é 10 vezes pior. E não pretendo voltar e nem ser trouxa de novo. Mas enfim, qual foi a situação mais humilhante que você já passou no seu relacionamento? Essa é a minha história. E foi isso.
Hoje eu vou contar o dia que a cliente pediu um brownie e ela quis devolver porque achou que tava cru. A cliente fez o pedido e a gente deu uma breve explicação pra ela porque ela pediu pra saber como que era o brownie, etc. Esse é meu brownie. Eu faço ele há mais de um ano. Eu tava fazendo esse brownie M desse jeito. Ela chegou na casa dela, ela falou assim, então, eu vou querer a devolução do brownie ou do dinheiro. Eu falei, não, sem problemas, mas por quê? Ah, porque ele tá mole, ele tá cru, ele não tá assado o suficiente. Aí a gente falou assim, moça, então, o brownie é desse jeito mesmo, ele é um pouco mais mole, é uma massa mais molinha, com recheio, fica super gostoso. Prova aí, senão a gente devolve o dinheiro pra você, mas a gente quer que você prove. Ela provou, pessoal, e por fim ela gostou e ela não quis a devolução de dinheiro e é nossa cliente até hoje. Então, foi uma história um pouco engraçada, mas no dia eu fiquei com medo. Quem quiser saber mais sobre essa receita, o link tá na bio, beleza? E quem ainda não me seguiu aí, me segue e deixa o like. E também comenta aí se você já comeu brownie ou se você prefere aquele bolão de chocolate. E é babá do meu filho, que queria ser a mãe dele. Pra quem não sabe, né, eu sou advogada. E se eu fico parada, eu não ganho dinheiro. Com 3 dias de vida, eu já voltei a trabalhar, mesmo que de forma remota. E eu precisava de uma pessoa que me ajudasse com o meu bebê. Assim que eu contratei ela, ela sempre me disse, né, que amava criança, que o sonho dela era ser mãe, só que ela não podia. E desde então, ela trabalha com o bebê dos outros. Contratado ela através de uma agência. Ela tem muito amor por criança e tudo mais. Até que eu comecei a notar uns comportamentos um tanto quanto estranhos. Tinha dias que eu queria que o bebê dormisse comigo, por exemplo. Ela dizia, não, é porque ele já tá tão acostumado com o bercinho dele, deixa ele dormir no bercinho. Ele dormia no berço e ela dormia do lado da cama. E aí eu sempre fui muito firme, eu falei, não, ele vai dormir hoje comigo. Porque muitas vezes eu não tinha tempo de ficar com ele acordada. Porque eu sempre trabalhei muito. Tudo começou a ficar mais bizarro, pra não falar loucura, quando eu puxei, né, nas câmeras e vi ela tentando amamentar o meu filho. E a babá do meu filho que queria ser a mãe dele. Eu tava muito desconfiada dela, dessas atitudes. Ela muitas vezes não queria deixar eu ficar muito com o bebê. Dizia que tava na hora de fazer isso, na hora de fazer aquilo. É porque ele tem uma rotina muito bem estabelecida já. E tudo bem, até porque eu pedi a ela que ela fizesse essa rotina, né, com o bebê. Mas a rotina ser superior a ele ter um tempo com a mãe dele, não, gente, isso não existe. E como eu disse, né, eu sempre fui muito rígida também. Quando eu falava que ele ia ficar comigo, ele ia ficar comigo. E ela ficava como se estivesse com raiva, sabe? E eu sempre levei pro lado de, é porque, né, é a rotina dele e ela, entendeu? Até que uma vez, eu super desconfiada, puxei nas câmeras e vi que ela estava tentando amamentar ele. Gente, mas eu fiquei... Eu não sei nem explicar o sentimento que eu tive. Eu mostrei aquilo pro meu marido tremendo, nervosa. Porque eu trabalhava home office. Eu amamentava meu filho. Muitas vezes era eu fazendo processo e ele agarrado em mim e ela do meu lado esperando. Ele terminava, ela pegava ele. Obviamente, né, a gente entrou em contato com a agência. E aí, depois que a gente entrou em contato com essa agência, eles nos informaram que já tinha tido problema com ela. Que ela chegou uma vez a passear com uma criança durante o dia inteiro sem dizer pra mãe. E a mãe achava que o bebê tinha sido sequestrado. A gente demitiu ela. A gente ia processar ela, só que aí pra processar ela teria que processar a agência também. Como a agência nos deu tanto suporte, a gente não processou. Quando ela saiu lá de casa, ela saiu aos prantos, chorando, dizendo que tava deixando o filho dela. É como se fosse o meu filho, ele é como se fosse o meu filho, não quero deixar ele, não quero, chorando. No outro dia a agência já nos enviou outra pessoa, assim, você via, né, que tipo, outra cabeça, outra sanidade, e graças a Deus sempre tratou nosso filho muito bem. Ela cuidava dele como uma babá e não como mãe. Maquia e fala sobre o dia que eu sofri um acidente, mas eu levantei do chão porque eu tinha vergonha que os outros me vissem caída. Vamos lá. Eu tinha, 10 anos e era época de Natal. E eu tava com roupa nova. Eu tinha ganhado roupa nova pra passar o Natal, Garden, bem essa parte. E aí, eu fui na casa da minha avó. E aí, tem vários primos e tal, que a família é grande. E aí, meu tio tinha um Jeep. Aquele Jeep aberto, deixa eu mostrar pra vocês. Esse Jeep aqui. Aí a gente tava em um monte de criança sentado nessa parte aqui, de lado. Tinha 3 de um lado, 3 do outro, tudo atrás, e essa parte que tava toda aberta. A gente já tinha tudo pra dar merda, mas a gente não escuta os sinais do universo. E aí a gente saiu pra dar um passeio. Eu, meus 2 irmãos, e acho que uns 3 primos meus, nem lembro direito. Aí, ok, a gente saiu e, como eu falei, era Natal. Tem uma casa aqui na minha cidade que é uma casa enfeitada e tava cheia de gente. A gente foi passar por ela e isso a gente subiu a rua e era uma subida, a subida nós tava aqui e aqui era a casa enfeitada. Quando a gente sobe lá em cima, a mulher grita, acabou o freio. Quando ela grita, acabou o freio, aquele negócio começa a despencar aquela descida. Aí meu primeiro pensamento foi o quê? Me jogar do negócio. Graças a Deus que eu não me joguei, senão eu teria sido
atropelar. Aquele negócio ia passar por cima de mim e ia me esmagar. Então ainda bem que eu não pulei. Que aquele Jeep começa a descer aquela ladeira. Tinha uma senhora na frente e ela começa a ver assim, aparecida mãe de Deus, senhora Cristo, senhora convosco, bendita voz até. Ela começou a fazer assim, ó, 30 tipos de oração diferente, juro. Ela começou a orar, Santa Maria, mãe de Deus. E eu, meu Deus, eu não quero, não vai. E aí eu só pensava em me jogar, mas não me joguei. O que eu fiz? A gente tava todo mundo assim, ó, de lado. E aqui, ó, meus dois irmãos. Eu peguei e fiz assim, ó, segurei eles, fizeram criança e me agarrei num banco. Nisso, foi descendo em câmera lenta aquele negócio. Eu lembro perfeitamente. Na hora que ele bateu no muro, eu senti a minha vida voando. Eu senti aquela música, sabe? I believe I can fly. E eu voando em câmera lenta. Aí do nada, pum! Me estourei no chão. Nessa hora, como eu falei, eu tava segurando meus irmãos. Voou criança em cima de mim, saiu o ferro do Jeep em cima da minha perna. Que delícia. E aí, enquanto eu voava, eu não pensava que eu ia morrer, eu só pensava, caraca, tô voando. Juro, parecia muito que eu tava voando, essa parte foi bem legal. Aí acabou a câmera lenta e me estourei no chão, né? Quando eu me estourei, eu peguei e todo mundo que tava nessa casa enfeitada veio correndo. Ah, outra parte. Quando nós tava descendo a ladeira, ela jogou o Jeep em cima de uma árvore, por isso que a gente saiu voando. Porque se ela fosse reta, ia atropelar todo mundo dessa casa enfeitada. Então ela jogou na árvore. E aí, quando eu caí, todo mundo daquela casa enfeitada veio ver o acidente. E eu pensei, misericórdia, tinha um tio da minha escola lá. Eu pensei, ele não vai me ver no chão. E aí eu peguei e levantei correndo pra ele não me ver no chão, porque era vergonhoso. Tudo bem que eu tinha caído com ferro em cima de mim, duas crianças em cima de mim, mas eles não podiam me ver no chão, era vergonhoso. Entendeu? Um dia que eu sofri um acidente, mas eu levantei do chão porque eu achava vergonhoso e da ambulância. Parte 2. Então, como eu tava falando, quando chegou naquela ladeira, acabou o freio. E aí a mulher gritou, acabou o freio. E aí eu pensei, Cleitinha, a casa caiu. Nisso, aquele Jeep começa a descer a 1000 por hora. E a senhorinha na frente disse assim, você imagina a senhora com o rosto perdido batendo, né? Que é possível, meu Deus, ela tá orando. Ela tá entregando a alma pra Deus, então o negócio é grave. E aí é Natal. E bem nessa rua tinha uma casa enfeitada, que as pessoas se reuniam e iam lá ver os enfeites. E foi bem nessa rua que aquele negócio começou a cair. Então, ou ela, tipo, aquela rua é que é a casa enfeitada. Então, ou ela ia reta atropelava todas as crianças, ou ajudava o Jeep numa árvore. E o Jeep? Como eu já falei, o Jeep ele era aberto atrás, então tava sem essa coisa aqui, tava 6 crianças aqui atrás e mais 2 andando pra frente. E aí eu ajudava em cima de todo mundo, ou jogava o Jeep na árvore. Que vocês jogam na árvore. Não, as crianças, cara, tá zoando. Mas aí ela pegou e jogou ele na árvore, e jogou ele com o lado do meu lado. Nisso, ela jogou aquilo bem em cima de minha árvore, eu só saí voando. E aí, nesse momento, eu senti que eu tava voando real, passando em câmera lenta, mas aí acabou a câmera lenta e eu me estourei no chão. E aí, saiu um ferro do Jeep e voou nas minhas pernas. Tipo, era muito mais aquilo, doeu muito. Aí, eu tava caído no chão e fiz maior estouro. E eu vejo tá todo mundo da casa enfeitada vindo ver o acidente. E aí eu pensei, meu Deus, que vergonha, eles vão me ver que acidentado no chão. Não, e aí eu fiquei morrendo de vergonha, porque se eu me viesse deitado no chão, entendeu? E tinha um tio na minha escola lá. Ai, se vergonhoso. Aí eu peguei, levantei do chão, toda a capenga torta, no pessoal. Sabe, toda torta, levantei. E como eu falei, não sei se eu vi roupa nova. A primeira coisa que eu fiz, quando eu levantei, eu perguntei pro meu primo. O meu short rasgou, porque eu tava muito preocupada se a minha roupa nova tinha estragado. Eu tinha acabado de sofrer um acidente, eu tava manco, e ele estava preocupado se a minha roupa nova estragou. A minha mãe se orgulha disso. E aí, só pra vocês terem noção de como foi a pancada, quando eu levantei, eu tava de chinelo. Quando eu levantei, eu tava descalça. O meu chinelo tinha voado. E aí eu fiquei, meu Deus, cadê meu chinelo? Eu não posso perder o chinelo. Como eu falei, eu me preocupava muito com as minhas roupas e os torquenses. 2 camas tinha cor. E aí, tipo, eu me machuquei mais, mas eu levantei, né? E aí eu botei todos os meus pra procurar o meu chinelo, porque eu não tinha por meu chinelo. Você acredita que ele tava meia quadra? Então, tipo, ele voou tudo isso, mas eu voei pro meu chinelo voar meia quadra. Eu falei que me machuquei mais, mas eu me recusei a ir na ambulância. Aí, os outros foram pra ambulância, eu fui porque achei vergonhoso, aí de novo eu não conseguia andar, porque eu tinha batido na coluna. Minha mãe tava louca, preocupada, mas eu não fui pra ambulância porque eu achei que seria vergonhoso. E eu fiquei com uma bola roxa do fêmea que em cima de mim na hora do acidente. Vou contar uma fofoca pra vocês, me permitem? Me permitem? Pois bem, eu sou maquiadora, eu atendo em domicílio, e aí direto acontece uma história muito das engraçadas, assim. E aí tem uma que aconteceu, já faz um bom tempinho, mas assim, ainda lembro.
Basicamente, eu fui atender 3 senhoritas. Acho que elas iam pra um casamento, não lembro. E elas já eram de idade, assim, sabe? Tudo, pele madura e afim. Aí uma das senhoras me contratou. Na época eu ainda não tinha carteira de habilitação, comecei a maquiar muito cedo, né? E aí ela disse que ia me buscar e me levar. Se me oferecer de Uber, né? Mas daí ela disse que ia me levar e me buscar. E aí, gatas, cheguei lá, né? Bem gatildazinha. Organizei minhas coisas, elas ofereceram almoço, que eu cheguei na hora do almoço. Já tinha almoçado, e no thanks. E fui começar a maquiar. Maquia a primeira, maquia a segunda. Nem que fui maquiar terceira. Eu falava, olha pra cima. A gata aqui, ó. Eu olha pra cima, por gentileza. A gata aqui, ó. Ou então aqui. E eu, gente. É isso então. Eu tentei várias vezes pedir pra ela olhar pra cima, pra ela fechar o olho. Qualquer comando que eu desse era ignorado. E aí eu já tava aqui, ó. Vai obedecendo. Porque, tipo assim, compromete o resultado da maquiagem, né? E eu tentei falar com ela várias vezes, ignoradíssima. Falei, ok, fiz o que pude, maquiagem pronta. Terminei a maquiagem, fiz bem a minha malinha e entrei no carro, né, da gatilda que me levou. Aí no caminho lá, muito obrigada, não sei o que, ficaram maravilhosos, pipipi, popopó. Falei, não, eu que te agradeço. Mas teve uma senhorinha que eu acho que não gostou muito de mim. Não fazia terapia nessa época, né? Porque se fizesse, tipo, tem aí. E aí, eu acho que ela não gostou de mim. Aí a moça, qual? Aí eu falei, aquela, tal. Aí a moça, putz, ela é surda. Aí nisso eu já assim, aí, oh meu Deus, recolhi minha insignificância, né? E, nossa, nem lembro o que eu falei, mas assim, acho que eu fiquei muda. Acho que nesse momento eu realmente quis entrar dentro de mim. Minha mãe saiu pra ir no mercado, ela me deixou sozinha em casa e ela pediu pra eu não abrir a porta pra ninguém, por mais que ela tivesse deixado a chave pra mim, porque depois eu teria que abrir a porta pra ela, porque ela não conseguiria abrir a porta por conta das sacolas. Acontece que assim que ela saiu, a campainha tocou, eu falei, não é possível, minha mãe esqueceu a chave. Quando eu olhei na janela, era um cara todo de preto com uma caixa na mão. E eu não sei o que me deu, mas na hora eu senti uma coisa muito estranha. Eu falei, cara, se ele apertar a campainha, eu não vou atender. Dito e feito, ele apertou a campainha e eu não atendi. Logo em seguida, o meu telefone começou a tocar e eu fiquei muito assustada. E quando eu olhei na janela, o mesmo cara estava com o telefone na orelha, ou seja, era ele que tava me ligando. Então eu peguei meu telefone, liguei pra minha mãe e pedi pra ela vir correndo, porque tinha um cara parado na frente da nossa casa que eu não conhecia. Ela falou pra mim que já estava a 2 quadras, pediu pra eu verificar se a porta lá de baixo estava trancada e eu fiquei com muito medo de descer, confesso. Demorou um pouco pra eu pegar coragem, mas mesmo assim, depois de um tempo eu desci e verifiquei a porta e graças a Deus ela estava trancada. Olhei pela janela da sala e o cara que tava parado em frente à minha porta tava entrando num carro e logo em seguida minha mãe chegou. Foi então quando ele abordou ela. Eu fiquei muito assustada, então eu vi ele pedindo pra minha mãe assinar um papel e ele entregou essa caixa pra ela. Quando ela entrou em casa, eu perguntei pra ela o que tava acontecendo, quem era aquele cara, e ela falou que não era nada demais, que era apenas o entregador, e quando eu abri a caixa, simplesmente tinha o meu creme para pentear SOS Bomba Força e Engrossamento de Salon Line, que inclusive eu acabei de usar ele nessa finalização e olha como ficou um espetáculo. Esse é o produto e eu digo pra vocês, se o seu cabelo tá ralo, fraco, quebradiço, usem esse produto. Além dele deixar o cabelo maravilhoso, ele tem um cheiro incrível. Já está disponível no site do Salon Line esse produto e a linha completa. Pode avisar ela que eu vou meter história nova, viu? Tava com saudade de contar a história, meu Deus. Faz tanto tempo que eu não venho aqui contar a história minha, que eu tô começando a arrumar as brigas só pra contar aqui. Mulher, tô te falando, tô te contando. Muito que bem, olha pra mim. Eu não sou perfeita, linda, maravilhosa, mas eu sou bonitinha. Não, tipo, um caldinho. Ou um caldinho bem gostosinho no frio, caldinho quente, não. Então, eu vou contar pra vocês. Então, por causa, sou bonitinha, né? Eu postei uma foto assim. Aí o menino compartilhou. Ele, nossa, meu sonho é uma dessa. O menino colocou lá na legenda do Facebook. Aí a menina foi e comentou assim. Se arrancar a cabeça é meu sonho também, tipo. Só ela queria só ter o meu corpinho, né? Porque o meu corpinho é realmente bem bonitinho, né? Eu tô com falar. Falei, a Gisele Bint deve ter comentado na minha foto, deixa eu ir lá ver o perfil dela. Quando eu olhei o perfil dessa menina,
Quase que eu engasguei com a banana, que eu tava comendo banana. Falei, que diabo é isso? Feia, né? Tipo, é um pouquinho feia, muito feia. Tipo, porque pra você falar dos outros tem que ser um pouquinho mais bonita, né? Ou tipo, não fala, vai cuidar de saber. Eita, minha mão de coisa pra fazer, vai cuidar de saber. Peguei e fui responder o comentário à altura. Eu gosto de bater de frente com frente. Bater de frente. Nós é o trampo, nós não vou pôr a música, calma aí. Não bota a cara e nós não corre. Quer bater de frente, besteira, Aí eu falei, já você nem se cortar a cabeça. Porque se eu ver, eu taco fogo e apago na palavra. Porque você é feia, você não é nem bonita pra você tá falando dos outros. Você é feia. Porque eu acabei de ver suas fotos e até na foto você é feia. Então imagina pessoalmente que a foto é cheia de filtro. Uou, so good. Não vou pôr o beat? Ah, não vou pôr, não, vai demorar demais. Enfim. Aí ela falou assim, você só fala isso porque você tá no Facebook. Eu falei, então quando eu tiver pessoalmente eu falo, porque eu sei que ela é aqui da Zona Norte. Só que eu não sabia que ela era de tão perto assim, tipo no bairro. Aí passou um dia, eu fui na farmácia. Quando eu fui na farmácia, a menina tava na fila. Aí quando eu reparei que era ela, falei, feiosa. Ela olhou assim pra trás. Falei, viu, você chama ela até hora. Aí ela, não tô te entendendo. Eu falei, você falou que eu só falo pelo Facebook, eu tô te chamando de feia pessoalmente. Só que você me chamou primeiro, né? Mas eu já sou mais afrontosa, eu falo na sua cara, feiosa. Ela, ai, duvido. Eu falei, duvido que é mais, você tá vendo eu falando? É mais fácil você falar que você não vai dar em nada. Porque não vai dar em nada. E se der pouca coisa, bem, eu sei resolver, joga no peito da mãe. Aí eu falei assim, não vai dar em nada. Ela falou assim, tá, viu? Eu falei, tá o quê, mulher? Tipo, quando a menina não tem o que falar, ela fica, tá, viu? Duvido, mas eu tô na sua frente. Não vai dar em nada, vai dar em alguma coisa. Ela, oxe, não arruma briga. Eu falei, então pronto. Você só arruma briga na internet, porque você é mais uma das bundolas que tem por aí.